Haid al-Jazil é uma vila no centro do território de Iêmen, um país nada comum que fica no território da Península Arábica. Mas essa também não é uma vila comum, como muitas outras que existem ao redor do mundo. A aldeia está empoleirada inteiramente num pedregulho e é conhecida pelos seus prédios de tijolos de barro que se erguem por vários andares. Muitos deles pairam sobre as rochas, a uma altura de 100 ou 200 metros acima do nível do vale. Se você gosta de aldeias, gosta de sentir como se fosse transportado para outro mundo, se tem interesse em ver uma das paisagens mais fantásticas de todas, daquelas que só existem na imaginação de um autor de ficção científica, então a aldeia de Haid al-Jazil é o lugar para você. Ela foi construída há 500 anos atrás em um penhasco com mais de 100 metros de altura e sua obra guarda muitos segredos. Se você quiser saber mais sobre esse lugar, então assista esse vídeo até o final. Mas antes, não esqueça, te inscreve em nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui teu joinha, comentário ao final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Esse país, dominado pela cor amarronzada, é o Iêmen, um deserto localizado na ponta sul da Península Arábica. Pequeno em sentido territorial, o Iêmen é limitado pelo Mar Vermelho e o Estreito de Bab el-Mandeb no ocidente, pela Arábia Saudita ao norte e por Omã no leste. Com exceção das planícies costeiras do oeste, o Iêmen é continuamente elevado com montanhas altas e com um clima extremamente seco, tendo irregulares picos e planaltos cobrindo a maior parte do país. O mais bizarro sobre o Iêmen é que essa nação não possui rios ou lagos permanentes. A sua única fonte de água para as pessoas que vivem longe da costa marítima vem de um rio que enche apenas em certas temporadas de chuva. Por causa disso, as pessoas que viveram aqui muito tempo atrás e até hoje em dia construíram aldeias acima dos altos vales, a fim de aproveitar ao máximo estas fontes de água temporárias, não atrapalhando seu curso. Uma destas aldeias é Haid al-Jazil, um lugar único na Terra que parece coisa de filme de ficção. Esta pequena vila completamente surreal está empoleirada num único bloco de rocha equilibrado a mais de 150 metros acima do vale de Wadi Hadramawt. É uma aldeia inteira em cima de uma única rocha. A paisagem ao redor de áreas como essa são muitas vezes compostas por vastos desertos, o que significa que os recursos são muito limitados. Devido a isso, a construção de casas requer um pouco de criatividade por parte dos seus construtores. Mas é evidente, somente apreciando a aparência desse lugar, que eles puderam aproveitar ao máximo os poucos recursos que tinham para construir e trabalhar, e que também foram muito criativos. Cada casa é composta de tijolos de barro com pisos de madeira. Como a madeira é muito escassa nesta região, o tijolo é preparado a partir de barro seco e depois misturado com palha de milho. A pasta resultante é pisada pelos animais ou amassada pelos construtores e finalmente moldada em formas de madeira. Após algumas horas, os tijolos obtidos já são suficientemente fortes para a construção das casas e outros edifícios. Enquanto edifícios feitos de terra são frequentemente associados com cabanas de barro primitivas, as estruturas presentes aqui são tão inovadoras quanto sofisticadas. Apesar de feitas com materiais simples, sendo compostas principalmente por tijolos de lama, elas se misturam com o ambiente natural. As casas tornam-se então quase invisíveis, dando um toque especial e um charme para a pequena vila. Essas casas também são incrivelmente versáteis, visto que elas precisam suportar as estações chuvosas que ameaçam destruir todo o trabalho duro desses moradores. Afinal de contas, água e barro não combinam muito. E tudo isso está construído, não podemos esquecer, num pedregulho que fica a cerca de 150 metros acima do vale, numa única rocha. É uma maravilha da mistura entre natureza e a obra humana. O vale, formado por oásis e magníficas palmeiras, é acima de tudo uma sucessão de planaltos desérticos cortados por penhascos de prodigiosa verticalidade. É como se a mãe natureza quisesse preservar este lugar de intrusões exteriores. Todos os anos, diversas pessoas visitam esta vila singular no mundo. A imagem que encontram é realmente muito diferente, parece um outro mundo, e ficam maravilhadas não apenas em observar a paisagem seca e inóspita, mas buscando entender como é possível que uma cidade assim sobreviva ali.
Ainda mais sabendo que em Haid al-Jazil não há pontos de água, não há lagos, não há rios. Esse é justamente o motivo da população local ter decidido construir sua morada no alto desses vales fluviais sazonais que são chamados de vadis. Vadis basicamente significa leito seco de um rio. E os edifícios desse lugar, como a gente já viu, são feitos de modo bem simples, mas muito sofisticado. Como se já não bastasse a altura do rochedo abaixo de si, alguns deles foram feitos com até 7 andares. As partes superiores dos vadis contêm solo aluvial e enchentes, enquanto isso, a parte inferior é estéril e em grande parte desabitada. Mas como acontecem enchentes na parte superior da rocha? Essa, sim, é uma pergunta difícil de responder, visto que isso parece impossível se levarmos em consideração a altura desse lugar. Mas, apesar de parecer estranho, a água que atinge o alto rochedo não escorre para baixo imediatamente. Dessa forma, a água forma uma pequena enchente no meio das casas feitas de barro. Porém, esse tipo de coisa não acontece com muita frequência, visto que as chuvas não são comuns por ali. Em todo o território do país Iêmen, o problema da falta da água é muito sério. É uma realidade com a qual as pessoas têm de lidar todos os dias. A alta construção destas casas atípicas e especialmente a sua matéria-prima, lama, permite capturar a água da chuva e beneficiar de outras reservas que possam estar disponíveis. Mas o problema da água tornou-se uma crise recorrente. Várias guerras e crises sociais exacerbaram este problema e hoje o Iêmen está entre os 10 países do mundo com os recursos hídricos mais pobres. Essa é uma situação alarmante que requer constante adaptação por parte das populações locais. E é por isso que 500 anos atrás, o Haid al-Jazil foi construído. É por esse motivo que essa aldeia centenária é uma das coisas mais incríveis que existem na Terra. Ela soube de maneira única preservar seu próprio patrimônio, seus moradores e ensinar uma lição para regiões que enfrentam dificuldades ambientais. Haid al-Jazil não é somente uma maquete abandonada. Pessoas moram aqui até os dias atuais, e mesmo que a partir de cima pareça um lugar pequeno, seu interior é repleto de monumentos por todos os lados. É de fato um reino encantado presente num dos lugares mais inóspitos do mundo, num dos países mais incomuns e incompreendido do planeta. E você, o que achou desta vila? Teria coragem de morar ali? Conte pra gente aqui nos comentários e não te esquece de seguir a gente também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Até mais!